Nesse domingo eu quero trazer BR Malls para vocês. BRML3, como está listada na nossa Bolsa de Valores, já tem uma queda acumulada em 2020 de mais de 38%. E é claro que esse é um setor, quando a gente fala do varejo, né, porque BR Malls trabalha aí com a gestão, administração de shoppings, que está sofrendo bastante. Nós tivemos aí vários shoppings fechados, várias empresas do varejo fechando as suas portas nesse momento de pandemia para evitar a questão da aglomeração e o contágio da Covid-19. Então é um setor que tem sido bem penalizado. Eu ouvi a teleconferência de BR Malls para entender alguns pontos importantes sobre o que o shopping está fazendo nesse momento e o que ele está esperando aí para os próximos trimestres. E eu quero compartilhar tudo isso hoje com vocês. Então me acompanhe até o final do vídeo, deixem o seu like e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos ou inscritas. Vamos começar falando sobre alguns números, né, gente? Porque BR Malls entregou um lucro de aproximadamente 130 milhões de reais. Isso é o lucro ajustado porque tiveram a venda de alguns ativos, né? Porque ele tem hoje basicamente 29 shoppings sob sua gestão ali na carteira deles. E tiveram algumas vendas ano passado e também teve a inclusão de alguns novos ativos. Então eles lançaram aí o seu lucro líquido ajustado em torno de 130 milhões, que foi um lucro, mas foi 24% menor do que o mesmo período do ano passado. Claro que existe a questão da sazonalidade, porque quando a gente fala de consumo, né, do varejo, a gente entende que muitas vezes datas próximas ao Natal você tem um consumo maior do que, por exemplo, quando você entra ali em janeiro, fevereiro. Mas também quando a gente fala de toda essa pandemia que a gente está vivendo, no finalzinho de março, na segunda quinzena de março, então esses dias também acabaram afetando parcialmente esse resultado. É claro que a gente pode esperar para os próximos resultados do segundo trimestre números um pouco piores, mas ainda assim existem algumas medidas que BR Malls está adotando para tentar ajudar o próprio varejista, o lojista dos seus shoppings e também para tentar manter a saúde financeira da empresa. Então vamos começar falando, gente, sobre o corte de despesas. Por quê? BR Malls entende que com shoppings fechados você tem que tentar diminuir as suas despesas, até mesmo para isso refletir no condomínio dos shoppings e possibilitar o pagamento mediante, né, por conta dos lojistas e dos varejistas que ali estão, né? Porque muitas vezes você com shopping fechado, o varejista sem conseguir vender direito e você com condomínio lá nas alturas, é claro que a coisa parece que não faz muito sentido. Então eles tentaram cortar aí alguns salários de alguns executivos da companhia, tentaram reduzir algumas jornadas de trabalho, alguns cargos enquanto os shoppings estão fechados, a prestação de alguns serviços. Também tem a própria questão da energia, né? Quando a gente fala de shoppings, muitas vezes eles fazem aquele contrato no Mercado Livre, né, que é aquele contrato direto com o fornecedor de energia. Então eles conseguiram uma liminar na justiça com a Minerva, né, que é quem acaba fornecendo parte desses contratos, para que se houvesse a inadimplência, eles não sofressem as penalidades ou as sanções que o contrato previa. Não quer dizer que vai deixar de pagar, que vai dar o calote ou alguma coisa assim, mas é simplesmente para você ter essa flexibilidade e não sofrer essas penalidades no momento. Existem outras empresas que trabalham assim, inclusive, como a Engie. Então, é claro que quando a gente fala dessa crise, vários setores estão sendo afetados, outros mais, outros menos, e quando a gente fala do setor de energia, pode sim acontecer que esses contratos diretos, né, que muitas empresas, grandes empresas têm, podem afetar então o business também. Agora, voltando para a BR Malls, existem aí algumas atitudes ou algumas ações positivas que eu achei bem interessante, entendendo que nesse momento de crise, muitas empresas e muitos negócios estão tendo sim que se inovar. Então o BR Malls conseguiu aí implementar em 24 shoppings o que eles chamam de drive-thru, né? Então você não precisa sair do carro para fazer as suas compras no shopping, você pode chegar lá, fazer o seu pedido e receber ele dentro do carro. Você não precisa se expor. Então quem tem esse receio de ser contaminado ou alguma coisa assim por conta do coronavírus, você pode utilizar o drive-thru. E eles falaram que tem tido sim uma boa adesão, já conseguiram fazer aí mais de 15 mil vendas através desse drive-thru. Tem mais de 1000 lojas aí que estão integradas, conseguindo entregar esses produtos. É claro que a gente consegue falar principalmente de algumas que tiveram mais peso, como as que vendem eletrodomésticos, né, ou então eletroportáteis. E é claro que também tem outras medidas. Então a gente fala então um pouquinho do varejo online
eles conseguiram lá com o Shopping de Tijucas o aplicativo para o e-commerce, para que as pessoas façam as compras e recebam em casa, e também conseguiram aí entrar em uma parceria com a Americanas, com o Mercado Livre, para que as lojas conseguissem vender os seus produtos também dentro dessas plataformas e que dessa maneira conseguissem talvez tentar manter um pouco do seu faturamento. E aí, falando em faturamento, mas talvez um pouquinho mais de vendas, eles falaram que eles conseguiram já chegar a mais ou menos 50% das vendas pré-Covid, né? Então eles estão conseguindo manter parcialmente as suas vendas. É claro que para o 100% ainda falta bastante, talvez com essa reabertura econômica que está acontecendo em vários estados isso possa aumentar um pouquinho, mas ainda assim a gente entende que teve um impacto muito grande e que isso impacta também nas receitas. BR Malls, pensando em tudo isso, acabou emitindo então alguns títulos de dívida, né? Em torno de 700 milhões aí em CDBs para tentar captar recursos para reforçar o seu caixa e passar por este período de dificuldade. O seu caixa fechou o primeiro trimestre de 2020 com mais de 886 milhões. Então, dessa maneira, ele está conseguindo aí talvez trazer um pouco mais de grana para o caixa, entendendo que, apesar dessa reabertura econômica, ele vai ter que contar sim talvez com um índice maior de inadimplência, e é claro que também tem o risco de vacância. Quando eles foram questionados sobre a questão da inadimplência, em março eles falaram que na questão de condomínios e tal estava em torno de 10%, e que com todas essas medidas que eles estavam adotando, eles esperavam tentar manter esse patamar para os próximos trimestres, mas que era muito difícil você prever exatamente como isso iria acontecer. E é claro que aí a gente entende que existe aquele varejista grande e que são aquelas lojas âncoras de shopping, e que essas talvez elas tragam mais confiança para as administradoras, né? Então, quando você fala de uma Centauro, por exemplo, ela anunciou aí o seu follow-on para tentar captar no mercado 900 milhões de reais para tentar passar por esse momento. Então, a gente sabe que esse tipo de empresa consegue crédito de uma maneira mais fácil para tentar sobreviver melhor a esse momento de crise, né? Passar melhor por esse momento de crise. E aí, em compensação, a gente tem aquele varejista pequeno, aquele lojista pequeno, e então o que a BR Malls está tentando fazer é firmar aí algumas parcerias com o Banco Inter, Banco do Brasil, para tentar prover crédito para esses lojistas de uma maneira mais rápida, com taxas mais acessíveis, porque, quer queira ou não, aquele lojista que não é um franqueado, que é uma pequena loja, que não está na Bolsa de Valores, ele acaba realmente ficando limitado a conseguir crédito através das instituições financeiras. Já quanto à vacância, eles fecharam o primeiro trimestre de 2020 com mais de 96% de ocupação, e até o momento eles falaram que não sentiram grandes impactos aí de lojas debandando e tudo mais. Mas é claro que a gente tem que ficar de olho quanto à inadimplência e com os próximos resultados. A gente entende que teve aí também a própria negociação do aluguel para algumas lojas, né? Então, o aluguel lá de março, ele teve uma redução de 50% e ele foi postergado para o pagamento somente lá em fevereiro de 2021. Então, algumas negociações estão sendo feitas para tentar manter todo mundo de pé e, consequentemente, o BR Malls continuar tendo aí uma boa receita. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre todas essas medidas que BR Malls está adotando para passar por esse período de crise, eu acho que a gente pode voltar a alguns múltiplos e alguns indicadores e entender como que eles ficaram depois desse primeiro trimestre de 2020. Quando a gente fala da dívida, a empresa ela não está, ou ela não tem pelo menos um índice alto de alavancagem. Quando a gente olha a dívida líquida pelo EBITDA, né, que é o indicador que mostra isso pra gente, ela está alavancada em 2 vezes mais ou menos. Já quando a gente fala do ROI e a gente entendendo que ela ainda está entregando lucro, ainda que seja um pouquinho menor do que os períodos anteriores, o ROI ficou acima de 11,5%, o que a gente ainda considera positivo. Já quando a gente fala do dividend yield, o dividend yield ele está em 7,25%. Só que aqui cabe aquela ponderação, né, gente? Ele está considerando a cotação atual do papel, que caiu então quase 40%, e também os dividendos pagos dos últimos 12 meses, o que não quer dizer que esses dividendos continuarão sendo pagos em 2020, entendendo que se o lucro das empresas são afetados, se o lucro é menor, então é claro que o dividendo distribuído pode ser menor também. E eu acho, gente, que todos esses números que eu passei para vocês, eles são importantes de serem observados e a gente tem que continuar acompanhando nos próximos trimestres, mas eu acho que a gente tem que
que olhar principalmente para esses outros pontos que eu trouxe para vocês, que faz muito parte de analisar o business, daquela análise qualitativa e entender o que as empresas estão fazendo para se manterem ativas nesse momento de crise. Então eu considero que BR Malls ela está conseguindo se reinventar em meio a essa pandemia, e eu acho que isso é o que a necessidade faz, né? E é claro que a gente vai ter que entender realmente como que tudo isso vai refletir nos resultados do segundo trimestre de 2020, se ela vai conseguir talvez manter parcialmente as suas vendas, se ela vai conseguir talvez ter uma recuperação rápida, e é claro que o que a gente espera para todas as empresas, né, do mercado, que todas consigam sim se recuperar e passar bem por essa crise, mas nós como investidores temos que realmente analisar as ações e as medidas que elas estão adotando. E aí, gente, eu acho que passado tudo isso, se ficou algum ponto de fora, eu vou deixar para vocês aqui o relatório, né, o release de BR Malls, vou deixar tudo aqui na descrição se vocês quiserem olhar no detalhe, se vocês quiserem ouvir a própria teleconferência, ela durou um pouquinho mais de 1 hora. Se você tem interesse na empresa, se você quer estudar um pouquinho mais ela, faça isso, né? Sempre recomendo que antes de fazer qualquer investimento, que vocês realmente estudem ela e entendam que sempre quando a gente fala de uma empresa aqui, salvo quando tem a recomendação de algum analista, o que a gente faz mesmo é apresentar um pouquinho o business e os últimos fatos relevantes para elas, e que se você interessa que você faça essa sua própria curadoria de informações e conteúdos e entenda qual é o melhor investimento para você, beleza? Eu encerro esse vídeo de domingo aqui, mas eu espero vocês terça-feira, gente, porque eu quero falar sobre uma classe de ações que é pouco comentada ou talvez é pouco conhecida e que eu acho que a gente tem que dar uma atenção maior sim para elas nesse momento, beleza? Um beijo no coração de todo mundo, uma boa semana, façam excelentes investimentos e eu vejo vocês então no próximo vídeo.